Saudação a todos, Lucas Nogueira, estamos aqui para mais um vídeo e mais um tema. O tema de hoje é: a Bíblia deve ter 66 ou 73 livros? No nosso contexto brasileiro, geralmente há dois tipos de Bíblia. Uma Bíblia que tem 73 livros, o qual é identificada com os católicos, e a Bíblia de 66 livros, que geralmente é identificada com o protestantismo. Mas a grande pergunta é: o que é mais correto? É usar uma Bíblia de 66 livros ou uma de 73 livros? O leitor mais atento vai perceber que as Bíblias católicas possuem 7 livros a mais. E dentre esses 7 livros a mais, nós temos ainda em 2 livros, o livro de Daniel e o livro de Esther, nós temos acréscimos a esses livros. Isso é muito interessante, pois a partir disso surge uma pergunta que não quer calar. Foram os protestantes que tiraram livros da Bíblia? Ou foram os católicos que acrescentaram livro às Sagradas Escrituras? Eu selecionei um material, um conteúdo desses livros, desses 7 livros a mais, para nós analisarmos se de fato eles têm uma doutrina correta que converge com as Escrituras Sagradas. Acompanhe comigo. Pois bem, pessoal, estamos aqui para análise dos textos, estamos aqui com a Bíblia da tradução CNBB. Esta sigla significa Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Era uma Bíblia que eu comprei já faz algum tempo, já fazem quase 7 anos, foi dia 19 de setembro de 2018, Bíblia Sagrada. Essa é a 18ª reedição. Então, vamos para os textos em si, os textos em foco para nós analisarmos os livros deuterocanônicos. E que nós temos já uma primeira citação, que eu fiz até uma marcação aqui, uma chave, que é um livro bem interessante, o livro de Tobias, que tem uma história ali entre Tobias, Tobit, o anjo, até tem uma moça, enfim. Está dizendo assim, a citação, Tobias saiu à procura de alguém que pudesse ir com ele até a Média e fosse conhecedor do caminho. Logo encontrou de pé à sua frente o anjo Rafael, mas não sabia que era um anjo de Deus. Disse-lhe então: moço, de onde és? O outro respondeu: sou israelita, um de teus irmãos, e vim aqui para trabalhar. Então aqui nós temos já o primeiro problema aqui, porque o autor do livro, ele vai nos dizer que trata-se do anjo Rafael, o anjo Rafael, aqui ele diz que é um anjo de Deus, está conversando com Tobias. Porém, quando é perguntado ao anjo sobre a sua procedência, ele, ao invés de dizer que é anjo, ele vai dizer: sou israelita. Então, aqui nós vemos que o anjo está contando uma mentira. No restante da Escritura Sagrada, nós temos a presença, ou pelo menos que é nomeado, 2 anjos, o anjo Gabriel e o anjo Miguel. E aqui nesse livro apócrifo ou deuterocanônico de Tobias, aqui nós temos a menção do anjo Rafael. Mas anjo que conta mentira, isso não condiz com o anjo de Deus. Se ele é um anjo, ou se ele seria um anjo de fato, por que ele está dizendo que ele era israelita? Eis a questão. Bem, aí continuando aqui o relato, eu vou para outro ponto aqui que nos importa. Perguntou-lhe Tobit, aqui já é o pai de Tobias, irmão, de que família és tu e de que tribo? Responde-me, irmão. O outro disse, aqui chama atenção já que ele chama o anjo de irmão porque ele disse que ele era israelita, Enfim. O outro disse, que te importa, minha tribo? Tobit insistiu, quero saber com certeza de quem és filho e qual o teu nome. Ele então falou, sou Azarias, filho do grande Ananias, um dos teus irmãos. Disse-lhe Tobit, sejas bem-vindo, irmão, e não te
impacientes por eu ter querido saber a verdade e conhecer tua família. Aqui o relato vai continuar, né? Então ele disse aqui que ele era israelita e agora ele diz que o seu nome é Azarias, filho do grande Ananias. Então, aqui nós percebemos que uma mentira, para ser sustentada, ela precisa de uma outra mentira. Então ele mentiu que ele era um israelita e agora mentiu que se chamava Azarias e mentiu de novo que o seu pai era Ananias. Porque nós sabemos que os anjos, né, a paternidade dos anjos é uma paternidade divina e não humana. Então aqui nós já temos um grande problema, né? A Escritura Sagrada, os livros canônicos ou protocanônicos, em João 8,44, o Senhor Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, né? O pai da mentira é Satanás, ele nunca se firmou na verdade, é mentiroso e pai da mentira. Então, um anjo mentiroso não combina com o livro sagrado. Enfim, aqui nós temos um outro texto no próprio livro de Tobias, a captura do peixe. Acompanhe a leitura comigo. O jovem partiu e com ele o anjo. Também o cão saiu com ele e o seguiu. Puseram-se ambos a caminho até que os alcançou a primeira noite. Acamparam, então, às margens do rio Tigre. Tobias desceu para lavar os pés no rio, quando um peixe enorme, saltando da água, quis devorar-lhe o pé. Tendo ele gritado, o anjo lhe disse: agarra o peixe e não o deixes escapar. Tobias conseguiu agarrar o peixe e puxou-o para a terra. O anjo lhe disse: abre-o, separa o fel, o coração e o fígado e guarda-os contigo, e joga fora as entranhas. O fel, o coração e o fígado são úteis para remédio. Abrindo o peixe, Tobias colheu o fel, o coração e o fígado. Depois assou um pedaço, comeu e salgou o resto. A seguir, continuaram juntos a viagem até que se aproximaram da média. Então o jovem fez ao anjo esta pergunta: Azarias. Então aqui ele vai chamar o anjo já pelo nome que o anjo deu, né? Meu irmão, que remédio existe no coração e no fígado do peixe e no fel? O anjo respondeu: o coração e o fígado do peixe, se o queimares diante de homem ou mulher que sofram investidas de um demônio ou espírito malvado, a investida cessará e não ficará mais com eles. Então aqui, o que o anjo está ensinando para Tobias? Que se ele queimar o coração ou o fígado do peixe, a fumaça ou o incenso dessa queima vai afugentar, vai expulsar demônios. E aqui nós vamos saber que no decorrer da história há uma jovem, há uma moça que é cometida por ataque de demônios, né? Então o anjo recomenda ou orienta o próprio Tobias a queimar, né, o coração e o fígado do peixe para expulsar demônios. Então aqui nós vemos que isso é uma espécie de magia, de ocultismo, de feitiçaria, né? Porque nós não temos nenhum relato nos livros canônicos de alguém que expulsou um demônio ou demônios com incenso ou com a fumaça da queima de um coração ou fígado de um peixe, né? Então isso é algo totalmente estranho às escrituras sagradas, um tipo de situação dessa, né? No Novo Testamento ainda é muito mais, porque nós sabemos e vemos que pelo Novo Testamento os demônios saem pelo nome de Jesus. Mas nem no Antigo Testamento nós temos uma referência, né, que dê um certo respaldo a uma coisa tão estranha como essa. Enfim, então aqui nós temos já um outro problema no livro de Tobias, né, um exorcismo totalmente pagão. Continuando aqui então, né, nós vamos ver aqui um outro texto no livro de Tobias,
mas agora esse texto está no capítulo 12, né? Que está dizendo assim, ó, Tobias 12:9 diz assim, ó, a esmola liberta da morte e purifica de todo pecado. Os que praticam esmola terão longa vida. Então, olha que interessante esse texto aqui, né? E bem problemático também. Porque o fato de dar esmola, isso é respaldado pelas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos a prática do povo de Deus ao dar esmolas. Isso é um fato. Só que o que é estranho aqui nesse versículo e o que o livro de Tobias está defendendo a respeito que a esmola liberta da morte e purifica de todo pecado, essa morte aqui não pode ser a morte física, né? Porque uma pessoa que dá esmola, ela ainda assim ela morre, né? Apesar da esmola ser uma boa ação, apesar de ser até uma instrução divina para ajudarmos o nosso próximo ou os mais necessitados, a esmola não pode livrar uma pessoa da morte física, ou seja, então isso seria da morte espiritual. Então, se a esmola liberta da morte espiritual, isso é um sinônimo de salvação, né? Então, o texto aqui está nos ensinando salvação por obras. Então, você dá esmola, a própria esmola que você deu vai purificar o seu pecado. Então, isso é uma coisa que não cabe, né? Isso é uma coisa totalmente contrária ao que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, mais um grande problema aqui no livro de Tobias, cujo não tem respaldo, né, em nenhum outro ponto da Bíblia, em nenhum outro ponto das Escrituras Sagradas. Outro ponto também está no livro de Daniel, né? Agora nós passamos de Tobias para Daniel, e aqui nós temos algumas histórias, porque após Daniel capítulo 12, então o livro de Daniel, o livro canônico de Daniel, ele terminaria aqui no capítulo 12. Mas nós temos aqui fragmentos do livro de Daniel, que são os capítulos 13 e o capítulo 14, que são capítulos apócrifos, né, ou deuterocanônicos, ou seja, eles são acréscimos ao livro canônico de Daniel. E nós vamos ver que há problemas nesses livros, né, ou melhor, nesses acréscimos, né. Aqui nós temos o texto de Daniel 14, que faz parte desses acréscimos. Acompanhe a leitura comigo, por gentileza. Havia um grande dragão adorado pelos babilônios. O rei disse a Daniel: não vás me dizer agora que este não seja um Deus vivo, pois então adore-o também. Daniel respondeu: só adoro ao Senhor, meu Deus, porque ele é ele o Deus vivo. Se tu, ó rei, me deres licença, mato este dragão sem espada e sem porrete. Então aqui nós vemos, a hora que nós lemos logo no princípio aqui no versículo 23, né, que havia um grande dragão, aqui logo de cara aqui nós vemos que esse dragão era adorado, né, então tinha um culto a esse dragão. Mas se você ler só o início aqui do versículo 23, até parece que se tratava de uma imagem, né, que se tratava assim de um dragão, sei lá, de barro, de gesso, de metal. Só que a hora que nós vemos aqui na sequência, nós vemos que se tratava de um animal, né, de um bicho, de um ser vivo. Não existe um animal chamado dragão, né? Aqui nós temos um outro problema, porque o dragão, ele é uma serpente gigante, né? Ele é um ser alado, que faz parte de mitologias, que faz parte de mitos, de lendas, né? O único dragão que a Bíblia descreve é o diabo, mas o diabo não é um ser físico, né? Ele é um ser espiritual, né? Isso nós vamos ver lá no livro do Apocalipse. Mas nós não temos um dragão físico, um bicho. Isso é uma coisa altamente fantasiosa, né? E aqui Daniel ele vai dizer que ele vai matar esse dragão, e aqui ele mata de fato, ó. Pois dou a licença, respondeu o rei.
Daniel pegou piche, sebo e crinas, cozinhou tudo junto, fez com aquilo uns bolos que jogou na boca do dragão. Ele engoliu tudo aquilo e se arrebentou. Daniel disse então: assim podeis ver o que estáveis cultuando. Né? Então aqui nós temos um outro problema, né? Porque Daniel faz um bolo assim bem com ingredientes assim bem excêntricos, né? Piche, sebo e crinas. E quando o dragão come aquele bolo, né? Ele se arrebenta todo, né? Então aqui parece aquelas historinhas de desenho animado que quando os vilões comem aquilo que os mocinhos fazem, eles explodem, né? Enfim, uma coisa assim muito fantasiosa e é uma coisa que não condiz, né, com as escrituras, com o texto sagrado. Aí, para economizar tempo, vocês podem ler depois do versículo 28 ao versículo 39, que aqui tem duas histórias também altamente fantasiosas, que Daniel vai pela segunda vez para a cova dos leões, e é muito curioso como ele é ajudado, porque o anjo vai pegar o profeta Abacuque para ajudar Daniel, né? O próprio Abacuque fará uma refeição para ajudar Daniel. Só que é muito interessante como o anjo vai pegar Abacuque, porque o texto diz que o anjo ele pega o profeta Abacuque pelos cabelos, né? Então a gente fica pensando logo aí, que tipo de cabelo que tem esse profeta, né? Um cabelo de ferro, um cabelo de aço, né? Para fazer essa viagem toda. Então também essas duas outras histórias aqui não condiz com o texto sagrado. Enfim, mas aí vocês depois podem ler esses textos na íntegra e vocês também constatarão que estas histórias são altamente fantasiosas. E para fechar, eu estou aqui com o livro de 2 Macabeus. Eu dei uma aproximadinha aqui na Bíblia que eu acho que vai ficar melhor a visualização do vídeo, que está dizendo assim, ó: de fato, quando estavam na Pérsia, o seu chefe e o exército sob o seu comando, aparentemente irresistível, foram todos trucidados no templo de Naneia, graças a um estratagema dos sacerdotes da deusa, pois Antíoco viera ao lugar sob o pretexto de desposar a deusa. Ele com os seus amigos, a fim de apoderar-se das muitas riquezas a título de dote. Tendo os sacerdotes de Naneia exposto essas riquezas, ele entrou com poucos companheiros para dentro do santuário. Foi quando os sacerdotes fecharam o templo, mal entraram Antíoco, e por uma abertura secreta no forro, fulminaram o príncipe, arremessando-lhe pedras, esquartejaram-no, bem como aos companheiros, e, cortando as cabeças deles, lançaram-nos para fora. Em tudo seja bendito o nosso Deus, que entrega à morte os que cometem impiedade. Então, por que eu estou lendo esse texto aqui em pauta? Porque aqui nós vamos ver acerca da morte de Antíoco Epifanes, né? Um rei ali do período interbíblico, que trouxe muitos problemas para o povo de Israel. E nós temos aqui uma primeira versão acerca da morte de Antíoco. Aqui nos é dito que Antíoco ele morre esquartejado, né? Aqui nos é dito que os sacerdotes eles fecharam o templo, né? E eles fulminaram o Antíoco, arremessando-lhe em pedras, né? E eles esquartejaram-no, bem como aos seus companheiros. Então aqui nós temos uma primeira versão da morte de Antíoco, mas pasmem, o próprio livro aqui vai nos apresentar uma outra versão da morte desse rei. Acompanhe comigo. Apesar disso, as dores de Antíoco absolutamente não passavam, pois o alcançara o justo juízo de Deus, perdendo então toda esperança de cura. Escreveu aos judeus a carta seguinte, em tom de súplica. E aqui na continuação, né, ele vai ter
mais elementos aqui no texto, mas o foco está no finalzinho aqui, ó. No entanto, este assassino e blasfemo, sofrendo dores atrozes, morreu nas montanhas em terra estrangeira. Seu fim foi miserável, correspondendo ao modo como tratara os outros. Filipe, seu companheiro de infância, providenciou o traslado do seu cadáver. Então aqui nós vemos que na segunda versão da morte de Antíoco, ele não morre esquartejado, né? E ele não morre lá no templo de Naneia. Ele morre sofrendo dores atrozes e ele morre nas montanhas, em terra estrangeira. Ou seja, aqui nós temos já uma outra versão para a morte de Antíoco, né? E a pergunta é, qual que é a versão correta? É a primeira ou é a segunda? E para nós ganharmos tempo, eu não vou ler o texto de 1 Macabeus capítulo 6, mas depois vocês podem ler esse texto na íntegra, que vocês vão ver ali que existe uma outra versão da morte de Antíoco. Então nós ficamos nessa questão, né? Qual que é a verdadeira versão da morte de Antíoco? É aquela que está em 1 Macabeus 6? É aquela que está em 2 Macabeus 1? Ou a que está em 2 Macabeus 9? Eis a questão, né? Ninguém sabe. E lembrando que o livro de 2 Macabeus não é uma continuação do 1 Macabeus, mas é uma recontagem da mesma história. Mas é uma recontagem bem fantasiosa, né? E nós temos aqui a última referência, que está em 2 Macabeus capítulo 12. Acompanhe comigo. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judá foram recolher os corpos dos que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos de seus antepassados. Foi então que encontraram, debaixo das roupas dos que tinham sucumbido, objetos consagrados aos ídolos de Jânia, coisa que a lei proíbe aos judeus. Então ficou claro a todos que foi por isso que eles morreram, mas todos foram a maneira de agir, mas todos louvaram a maneira de agir do Senhor, justo juiz, que tornas manifestas as coisas escondidas, e puseram-se em oração, pedindo que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Bem, então aqui nós temos um grande problema também, porque nós vemos aqui uma espécie de uma explicação do porquê esses homens morreram, né? Esses homens morreram porque eles tinham objetos consagrados aos ídolos de Jânia, ou seja, eles morreram numa espécie de juízo de Deus. Eles morreram culpados por aquilo que eles estavam fazendo, porque nós sabemos que pelo Antigo Testamento a idolatria ela é um pecado, né? Um pecado muito grave contra Deus. E após esse juízo de Deus, essa morte pela idolatria aqui, o que acontece depois? E puseram-se em oração pedindo que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Então, eles morreram justamente aqui, né, segundo esse juízo de Deus que fica nas entrelinhas do texto. Em seguida aqui, há uma oração por esses mortos pedindo para que eles fossem, ou para que os pecados deles fossem cancelados. Então aqui nós temos um grande problema, porque pelas escrituras, pela Bíblia, nenhum pecado pode ser cancelado depois que a pessoa morre. Nós não vamos ver nenhuma outra referência nos textos canônicos que defende essa ideia de rezar, de orar ou de pedir para quem já faleceu. Pelas escrituras nós vemos que todas as pessoas, a chance de salvação delas é aqui neste mundo. E aí na sequência aqui nos é dito, mas considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, o mesmo erro que se encontra aqui, também se encontra aqui.
E aqui nós temos o último texto, que está em 2 Macabeus, aqui no finalzinho do capítulo 15, diz assim, ó: por isso, aqui ponho fim à minha narrativa. Se o fiz bem, de maneira conveniente, a uma composição escrita, era isso que eu queria. Se fracamente e de modo medíocre, é o que consegui fazer. Ou seja, se fosse realmente um texto, um livro inspirado por Deus, o autor não usaria palavras como fracamente, né, ou de forma medíocre. Um texto inspirado por Deus, ele indica que é um texto onde o próprio Deus ele tenha soprado aquelas palavras, ou aquela ideia, ou aquele conceito, né? Mas quando o autor ele coloca em xeque até mesmo aquele que ele escreveu, chamando aquilo que ele escreveu, ou supondo que pode ser algo fraco, algo medíocre, isso já desabona como um texto inspirado. É como se o autor no final do seu relato ele pedisse até desculpa por aquilo que ele havia escrito, né? Então isso não condiz com uma escritura sagrada, com um texto inspirado por Deus, com um texto que tem a chancela do Espírito Santo. Bem, para fazer a conclusão desse vídeo, nós concluímos da seguinte maneira: nós sabemos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, um livro influenciado por Deus, cujos autores escreveram sob a inspiração divina. E um livro inspirado por Deus, a fonte é o próprio Deus. A fonte não é meramente humana, mas o ser humano é usado por Deus para escrever aquilo que escreveu. Então, sendo um conteúdo inspirado por Deus, esse conteúdo não pode conter erros. Esse conteúdo ele não pode conter equívocos. Esse conteúdo não pode confundir os seus leitores, mas deve esclarecê-los, né? E nós vimos por várias referências ali que foram dadas. Eu até indico que você leia estes livros e você vai constatar muitos outros erros. Eu selecionei apenas alguns aqui para nós termos uma noção, né, que são livros que geram mais confusão do que esclarecimento. O próprio catolicismo vai chamar esses livros de deuterocanônicos, que significa que eles entraram no cânon católico numa segunda etapa ou num segundo momento, né? O grande problema aqui, nós vemos que além desses livros trazerem confusão a sã doutrina, eles possuem ensinos errados, e nós enxergamos que esses ensinos ficaram muito evidentes ao longo dessa pequena análise que foi feita, porque ali nós vemos anjo que mente, nós vemos salvação por obras, nós vemos oração pelos mortos, coisas que as escrituras sagradas reprovam. Então é muito mais assertivo chamar esses livros de apócrifo. O termo apócrifo significa algo oculto, algo escondido, algo duvidoso. Então, entre uma Bíblia que tem 73 livros e uma outra que tem 66 livros, nós vamos ver que uma Bíblia com 66 livros ela é muito mais saudável doutrinariamente falando. Por fim, eu queria mencionar um texto da Sagrada Escritura que está no Salmo 119, versículo 105, o qual o salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra é o elemento que vai nos clarear, que vai nos esclarecer aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, e não vai nos confundir, né? As escrituras sagradas, eu costumo dizer que elas são um colírio para os nossos olhos. Elas nos fazem enxergar além da superfície. E é através das escrituras que nós conhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e a sua família.